Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um ICL Mercado e Investimentos. E nessa meia hora a gente tem um monte de assuntos aí para falar com vocês, porque o preço do petróleo está avançando, o gás natural também, devido aos conflitos aí no Oriente Médio. Mas a gente também vai passar aqui pelo nosso Brasilzão, vamos falar dos termômetros, da Bolsa, vamos falar do relatório Focus, o que muda ou não muda em relação às projeções do mercado aí para os nossos indicadores macroeconômicos. E vamos falar do Desenrola também, que começa uma nova fase hoje. Então, um monte de assuntos para a gente falar nessa segunda-feira movimentada aí. Mas antes de tudo isso, quero dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está nessa segunda? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores aí do ICL Mercado e Investimentos. O dia começando aí bem conturbado, né? Todas as repercussões aí sobre esse acirramento do conflito aí no Oriente Médio. Isso aí está afetando todo o mundo, está afetando o mercado de petróleo, afetando o mercado de gás, afetando as bolsas Brasil, Europa. Mas a gente também vai passar um pouco pelo Brasil, né? Segunda-feira é o dia que a gente gosta de saber como que o mercado passou seu fim de semana, se ele se divertiu ou não, o que ele fez de atividades de lazer para saber como que ele acordou, se ele está animado ou não. A gente também tem notícias do Desenrola, vamos repercutir também o Prêmio Nobel da Economia, né? Mas vamos começar aqui com matéria do nosso site, aqui falando aí dos efeitos assim de primeiro momento aí que ocorreu aí com as bolsas mundiais devido ao conflito entre o Hamas e Israel, né? Então, como que o mundo acordou? Como que está, por exemplo, a Ásia? Teve alguma repercussão aí nos mercados asiáticos, Débora, a partir de toda essa confusão? Olha, André, teve sim, viu? Porque a gente teve um movimento lá na Ásia bem misto. Então, algumas bolsas conseguiram se firmar no terreno positivo, mas também a gente teve aquelas bolsas que ficaram no terreno negativo. E eu vou trazer aqui o exemplo do Xangai Composto, porque o Xangai Composto é a bolsa, né, a principal bolsa lá da China, e ela reabriu depois do feriado da Semana Dourada, que manteve aí o Xangai Composto praticamente fechado durante uma semana. Foi uma semana e um dia, né? Então, o Xangai Composto acabou tendo um movimento represado já da semana, abriu em queda de 0,44%, e as bolsas asiáticas ficaram ali nesse terreno negativo e quando no positivo não com uma alta muito expressiva, justamente por temores aí em relação ao conflito no Oriente Médio, como isso ia impactar ali os mercados locais. Então o Xangai Composto ele já vem de uma semana toda fechado e abre no negativo. E um outro ponto ali que acabou movimentando bastante a Ásia e deve vir para o Brasil nessa manhã é que o minério de ferro em Dalian na China, né, que é negociado em Dalian na China, também ficou sem cotação durante mais de uma semana. E hoje ele abriu em queda de 2,76%, puxando a queda da semana também toda acumulada e represada. A gente viu que o minério de ferro em Singapura estava com dificuldade de alcançar ganho, então já era esperado que o minério de ferro em Dalian também abrisse em queda hoje. Foi o que aconteceu. Então isso deve impactar aqui as nossas empresas ligadas às commodities metálicas, mas o movimento deve ser diferente nessa manhã para as commodities, né, para as empresas ligadas às commodities de energia, como é o caso da Petrobras ligada ao petróleo, porque hoje o petróleo está subindo muito, mas a gente já vai explicar isso para vocês. Então hoje na Ásia um movimento bem misto mesmo, bem ali não uniforme, justamente por esse conflito ainda está trazendo incerteza de como vão ser aí os movimentos nos mercados locais. Então aqui a gente tem, enquanto o petróleo puxa muitos setores para cima, os outros ficam na incerteza. Basicamente o movimento hoje pela manhã foi esse, André. Então, movimento misto, como a gente fala. Movimento misto, né? Mas a gente teve mais repercussão principalmente na Europa, né? Por causa que ainda existe uma expectativa, não sei se foi confirmada, né? Interrompimento de fornecimento de gás para a Europa por causa do conflito. E a gente sabe que a gente está... a Europa é dependente muito de gás, principalmente para sua matriz energética, né? E está chegando o inverno, então o inverno lá é bem rigoroso, você precisa de muito aquecimento nas casas, então gasta-se muito mais energia aí durante o inverno. É uma situação sazonal, mas vai começar a acontecer agora esse movimento. E com esse conflito todo aí, parece que o preço do gás foi lá para as alturas, né, Débora? Então, explica aí o que está acontecendo no mercado europeu, que parece que é o que mais está sendo atingido aí por esse conflito entre Hamas e Israel nesse momento. Exatamente, porque a gente tem lá
na Europa uma base, em Israel uma base de gás natural que fornece para a Europa, né, é uma base da Chevron, é uma empresa estadunidense, na verdade, né, e aí essa base fica ali em Israel. E foi pedido que essa base fosse fechada por segurança, e isso fez com que o preço do gás natural hoje subisse mais de 12%. Em um dado momento de negociação, ele chegou a 14% de alta. E a gente sabe que já, como o André explicou, já é um movimento sazonal que a gente esperava alguma alta ali no preço do petróleo, no preço do gás natural, justamente por essa aproximação do inverno europeu. E essa situação vem justamente nesse movimento, né, nesse momento que esse movimento é mais observado. Então já é uma questão sazonal que impacta ali a Europa nesse momento por conta dessa aproximação de inverno. E aí a gente ainda tem o fechamento de uma base da Chevron que fornece gás natural para esse aquecimento na Europa, acontecendo hoje de manhã. Então os preços subiram 12% mesmo e as bolsas, né, acabaram também retraindo. Então na Europa o movimento hoje é majoritariamente negativo por essa incerteza de como vai ficar esse fornecimento de matriz energética para a Europa, que não é só o aquecimento das casas, mas também as indústrias têm dependência de matriz energética ali, muito ligada a petróleo e muito ligada a gás natural. Então a gente vê esse movimento de muita incerteza do que vai acontecer com a Europa, aí quase revisitando o que a gente falou muito, quando a gente teve essa incerteza no começo dos conflitos de Rússia e Ucrânia também, que também a gente teve momentos de inverno, que os preços acabaram ali subindo muito. Então esse movimento quase se repete esse ano, agora com mais um adendo, né, André? E o nosso principal destaque do dia de hoje, destaque negativo, se a gente for falar de economia, tá, gente? Óbvio que uma guerra aí com tantos desastres não pode ser um destaque negativo maior do que esse, mas na parte econômica, né, é o petróleo, porque o petróleo é aquele mercado que, mesmo Israel e a Palestina não sendo um mercado produtor de petróleo, o mercado especulativo gosta de procurar pelo em ovo, né? Então, somente a mera possibilidade de um míssil atingir, quem sabe, sem querer, um dos países produtores de petróleo que estão lá em volta, faz com que o mercado comece a se elevar. Então, os mercados futuros já começaram a crescer e você teve, então, uma alta, né, de quase 4%. Já está, na hora que saiu a matéria, já estava acima de 3%, então já está beirando os 4%. Né? A gente já está chegando perto de R$ 88 o barril de petróleo. Lembrando que a gente estava fechando a última semana em 85, né? Então, você tem, então, uma disparada do preço do petróleo. A gente tem até um gráfico aqui para elucidar para vocês aí como que está o barril de petróleo, tá vendo, gente? Esse verdinho aqui, ó, é o dia de hoje, tá? Então estava em queda, bem considerável queda. A gente teve aquele movimento de alta, né? Que aconteceu aí nas últimas semanas, que chegou acima de 95, chegou quase em 96, né? Bateu 96 inclusive, né? Mas você estava em queda, chegou abaixo de 84, né? Que é mais ou menos o preço que está rodando o barril de petróleo, mais ou menos nessa média desses últimos tempos. Só que, olha o que aconteceu agora, já voltou a disparar no dia de hoje. E pode ser que ele continue em alta, né? Mas eu acho que é uma coisa muito sazonal, né, Débora? Porque eu acho que é só uma questão de especulação de mercado, medo mesmo de mercado no dia de hoje. Talvez isso daí não tenha grande fôlego, né? O que está sendo esperado é que não seja realmente um movimento de longo prazo. Então, o petróleo ele teve esse repique, né, que a gente vê que ele caiu ali a $83 por barril e volta ali para o patamar acima de 85, hoje se aproximou de 87, em um dado momento da manhã teve uma alta de 5,20%, né, mais de 5%, agora fica ali em torno dos 4%. Então, quais são os impactos, o que está impactando, né, esse mercado de petróleo, de energia no mundo? A gente tem essa incerteza em relação a possibilidade o que o mercado está olhando, tá? E aí é realmente um olhar de mercado. Se o Irã vai ser afetado ou não por esse conflito, né? Então tem essa desconfiança aí de adicionar novos países ao conflito. Então o mercado está bem receoso em relação a isso, que isso feche canais ali de transporte de petróleo. Tem também a proximidade geográfica dos países produtores de petróleo, porque como o André bem falou, Israel não é um produtor relevante de petróleo, mas ele está perto geograficamente de produtores relevantes. Então, essa proximidade geográfica se pode ter alguma implicação na alta do preço do petróleo. Então, especulações mesmo até agora. E a OPEP, que divulgou um relatório bem hoje, né, falando que aumentou a sua demanda. Não é aquele relatório mensal,
é um outro relatório. E nesse relatório apareceu um aumento de demanda em alguns países. Então, isso também contribuiu para que o preço do petróleo se elevasse hoje. Então, tudo acontecendo junto e o petróleo subindo aí na casa dos 3,60%, quase 4% nessa manhã, sendo que ele chegou aí a 5,20. Então, aqui a gente tem um movimento realmente de curto prazo, aí mesmo de praticamente uma reação imediata ao que está acontecendo no mundo, mas não se vê isso como um movimento de longo prazo, como a gente viu ali no começo do conflito da guerra da Rússia e da Ucrânia, por exemplo, que também jogou o petróleo lá para cima, mas aí sim, porque a gente estava falando da Rússia, de um produtor de petróleo de peso. Perfeito, Débora. E antes da gente encerrar o nosso ciclo pelo mundo e chegar aqui no Brasil, né, a última notícia aí relevante aí do mundo é o Prêmio Nobel, né, que é importante lembrar, né, que o Prêmio Nobel de Economia não é um Prêmio Nobel de verdade, tá? Então é sempre importante a gente lembrar isso, que o Prêmio Nobel de Economia não é dado pela Fundação Nobel, é dado pelo Banco da Suécia, então é um banco que decidiu inventar esse prêmio, chamou de Prêmio Nobel, né? Mas mesmo assim é um prêmio relevante, a gente todo ano comenta sobre ele, né? E a Claudia Goldwyn ganhou o Prêmio Nobel desse ano, uma professora que fez a sua carreira em Chicago e hoje ela leciona em Harvard, né? E ela tem trabalhos interessantes tratando sobre a desigualdade salarial entre homens e mulheres, um trabalho que basicamente dos anos 90, né? Então geralmente o Prêmio Nobel ele premia, né, uma carreira, alguns artigos com um certo limiar de tempo assim um pouco mais distante, né? Então, esse foi o Prêmio Nobel que deu. Lembrando assim que é um Prêmio Nobel quase nunca, né, e não é diferente dessa vez, né, premia economistas mais progressistas, mais heterodoxos, né, geralmente são economistas mais liberais. E não é diferente, mostrando assim que está muito na questão da educação e na questão do mercado de trabalho, os problemas que fazem com que a diferença salarial entre homens e mulheres ocorram, mas não toca na questão estrutural. Mas é bom a gente ver, às vezes, Débora, que existe vida inteligente na cabeça de economistas liberais, principalmente quando a gente pensa nos liberais brasileiros, né, que estão ainda nos anos 80, 70 tal, ficam remetindo as mesmas coisas aí de sempre, né? O próprio nosso anarcocapitalista emo, Javier Milei, não acredita que exista diferença entre homens e mulheres no mercado de trabalho, né? Então, um próprio liberal de Chicago, a casa do liberalismo econômico, está mostrando para ele que tem, né? Aqui no Brasil também Paulo Guedes também não acreditava numa questão dessa, mas é importante a gente ver assim, pelo menos alguns trabalhos assim do outro lado do muro aí que reforçam o ponto que a gente sempre tanto fala, né? Exatamente. E claro que com todas as ressalvas de ser um trabalho liberal, então a gente tem que trazer esse ponto sim, mas um trabalho liberal que vai contra, como o André falou, o próprio pensamento liberal brasileiro. E falando aí em pensamento liberal, vamos pensar em mercado agora, porque a gente tem o relatório Focus, né, que saiu essa segunda-feira. Relatório Focus é um relatório divulgado na segunda-feira com pesquisas aí feitas com agentes do mercado até sexta, com a atualização das perspectivas desses agentes para os principais indicadores macroeconômicos aqui do Brasil. E parece, André, que ele foi marcado pela estabilidade de novo, então nada novo sob o sol do mercado no Focus hoje? O mercado está bem comportadinho, aí, passando seus fins de semana aí, assistindo seu streaming preferido, sem grandes agitos. A gente tem até a arte para mostrar aqui quais são os resultados principais aí do Focus durante essa semana, né? Você teve que o IPCA, ou seja, a nossa inflação, se manteve a mesma em 4,86 para esse ano, uma leve alta, bem leve mesmo, para 3,88 para o próximo. O dólar teve uma alta por causa de tudo que aconteceu nas últimas semanas. A gente teve o efeito da divulgação do payroll e a expectativa de aumento da taxa de juros nos Estados Unidos na próxima reunião do Fed, né, do FONC, na verdade, né? Então o câmbio teve uma leve alta. O PIB continua na mesma, ainda em 2,92 para esse ano e 1,50 para o próximo, e a Selic continua na mesma. Então, o que o mercado está falando é que não teve nada de relevante que fizesse ele mudar a sua expectativa, então ele acredita que vai ter a mesma inflação que ele achava antes, que o Brasil vai crescer do mesmo modo que ele achava antes, e que ainda acredita que a taxa Selic vai se manter ainda com esse ritmo de queda, mesmo com a expectativa que os Estados Unidos aumentem sua taxa de juros, né? O que é importante, né? Porque já estava ouvindo alguns burburinhos de não, vai ser necessário que o governo brasileiro, que o Banco Central brasileiro repense a sua política, né, de
mudança na taxa de juros, porque existe um certo piso que a taxa de juros americana pode levar, né? Só que, né, infelizmente, a gente teve tudo que aconteceu no fim de semana, né? Então aconteceu a partir de domingo. Isso pode refletir nas próximas semanas, principalmente na questão inflacionária. Vamos ver o que o mercado financeiro acredita que vai ter de efeito na inflação em relação ao aumento do preço do petróleo, né? Então esse é um ponto para a gente ficar observando, Débora. E tem também, né, hoje, a previsão do mercado financeiro para a Bolsa. Então, na segunda-feira, a gente sempre pega essas expectativas do mercado, tanto para os nossos indicadores macroeconômicos quanto para o nosso Ibovespa. Então, eu vou colocar aqui na tela para vocês como é que está essa expectativa para o Ibovespa nessa semana. Já adianto que teve mais otimismo, também encerrou na sexta-feira a pesquisa, então não pegou tudo o que aconteceu no fim de semana, mas o mercado financeiro estava mais otimista até segunda-feira em relação ao nosso Ibovespa. Então, vamos colocar aqui na tela para vocês, né, como é que ficou aí a expectativa, quem acertou na semana passada, porque na semana passada 50% dos agentes do mercado, lembrando que essa é uma pesquisa feita também com vários agentes, e aí é perguntado se ele acha que se a nossa bolsa vai subir, vai ficar estável perto do 0 a 0 ou vai ter comportamento de queda. Na semana passada, 50% dos agentes acreditava que a bolsa podia subir, 37,5% acreditava que ia ficar próxima à estabilidade e apenas 12,5% aí acreditava que ia cair. E na semana passada a gente teve um movimento bem negativo aqui na nossa bolsa, puxado muito pelas treasuries nos Estados Unidos, que subiram muito. A gente passou quase a semana toda falando sobre isso. A renovação da alta dos rendimentos dos títulos públicos lá dos Estados Unidos. Isso faz com que saia recurso aqui da nossa Bolsa brasileira. Mercados emergentes sofrem mais com isso. Sai recurso para buscar renda fixa nos Estados Unidos. Então, esse foi o movimento, né, de queda de 2,06%, muito puxado por esse desempenho. Mas nessa semana, o mercado já está mais confiante em relação à nossa Bolsa. Então, nessa semana, 62,5% dos agentes acreditam que a Bolsa vai subir. A gente está zerado ali porque a gente ainda não tem o fechamento da semana, vamos ter na semana que vem. Então, 62,5% dos agentes acreditam aí em alta da Bolsa, 25% acreditam na estabilidade e 12,5% em queda, né? Lembrando que a gente não via 62,5% de alta, aí, de expectativa de alta, desde o finzinho de agosto, que foi aquele momento que a gente teve uma sequência negativa muito grande de quedas, né? Uma sequência longa de quedas na nossa bolsa, mas não quedas tão intensas, né? Então, o mercado passou a esperar alta naquele fim de mês e agora também volta a esperar alta, depois de um comportamento de 2 semanas de queda mais intensa e um breve respiro ali na semana do dia 25 de setembro. Então, o mercado está mais confiante com a nossa bolsa, mas vamos ver como é que vai se dar esse movimento, porque tudo mudou no fim de semana, né? Então, a gente tem que ficar atento aí, porque nossa bolsa pode reagir a alguns pontos, como o petróleo, mas também vai sofrer por outros lados. E o payroll, né, que trouxe aquela expectativa negativa no começo da manhã, depois mudou ali de patamar. Vamos pensar assim, o mercado primeiro olhou para a criação de empregos, ficou quase o dobro do esperado, então isso trouxe um sentimento bem negativo para o mercado na sexta, mas depois eles mudaram o foco, deixaram a criação de empregos no segundo plano e começaram a olhar que o salário cresceu menos do que o esperado. E aí isso fez com que a Bolsa tivesse também um respiro na sexta e diminuísse essa perda aí de 2,06%. Então vamos ver como é que se comportam as treasuries essa semana, porque é isso que está movimentando muito aí o mercado global. Perfeito, Débora. Então, continuando aqui no Brasil, né, a gente tem uma notícia importante para falar para vocês sobre conta de luz, né? Porque a gente sabe como que está a situação climática caótica aqui no Brasil, né? No sul do país, agora já passou pelo Rio Grande do Sul, agora é Santa Catarina que vem sendo afetada por muitas chuvas, então você tem uma situação climática bem complicada e bem triste lá. E no norte do país, o Brasil está vivendo uma enorme seca. E boa parte da nossa matriz energética é a partir de hidrelétricas. Então, o que está acontecendo? As hidrelétricas não estão conseguindo produzir energia. Então, quando você tem uma situação de falta de hidrelétrica para produzir energia, o que acontece? O Brasil liga o seu sistema de emergência, que é
as termoelétricas. E as termoelétricas, todo mundo sabe, elas têm um custo maior de fabricação de energia, um custo poluente muito maior, e isso gera também um aumento do preço da tarifa, né? Quando você liga o sistema elétrico de emergência, né, depende da quantidade de hidrelétricas que são ligadas, normalmente você tem uma mudança na bandeira tarifária, né? A famosa bandeira verde, bandeira amarela, bandeira vermelha 1, bandeira vermelha 2. Dependendo do nível de emergência que você precisa ligar as termoelétricas, você tem uma certa bandeira que é ligada, né? Então a gente vai ligar já ligando inclusive parte das termoelétricas, só que a ANEEL, né, que é a Agência Reguladora de Energia Elétrica Brasileira, garantiu que você não vai ter uma mudança na bandeira tarifária, ou seja, nesse primeiro momento, quem vai arcar com esse aumento de custos serão as próprias termoelétricas. Então, você tem que, pelo menos nesse primeiro momento, as termoelétricas vão acabar arcando, né? Vão aceitar esse custo um pouco maior. Se a situação continuar mais grave por um certo tempo, esperamos que isso seja sazonal, né? Que rapidamente a gente resolva esses problemas de seca, que está todo mundo vendo o desastre que está ocorrendo no Amazonas, com morte de botos, o rio Solimões basicamente sem água nenhuma, né? Então a gente está vendo toda essa situação. Mas, pelo menos para o consumidor, nesse momento, o governo está tentando amenizar esse problema, ligando o sistema termoelétrico, mas fazendo com que os seus operadores arquem com esse custo no primeiro momento, Débora. E esse movimento, normalmente, ele é sazonal, mas esse ano chegou mais cedo, né? Era esperado ali mais para novembro, essa seca intensa e talvez o ligamento das termoelétricas, mas ele veio mais cedo nesse ano, então isso também traz uma preocupação aí de como é que está a sazonalidade do nosso clima, né? Porque a gente está vendo vários pontos sendo afetados aí por essas questões climáticas, que não só no Brasil, né, e não só ali em relação à economia, tragédias também acontecendo, e a gente vê agora, né, mais um ponto aí dessas questões atingindo antecipadamente um movimento que já era esperado mais para o fim do ano. Então a gente está aí no começo de outubro, quase um mês antes aí do esperado, esse movimento já aconteceu. E a gente tem também hoje a terceira fase do Desenrola começando hoje, né? Então o ministro Fernando Haddad, inclusive, falou bastante nessa manhã sobre o programa, sobre essa nova fase. Então hoje começa a terceira fase do Desenrola. Vão poder ser negociadas aí dívidas de pessoas que ganham até 2 salários mínimos, até 5 mil, bancárias e não bancárias, então de consumo também. E algumas dívidas ali também poderão ser renegociadas com o pagamento à vista, com o pagamento até 60 dias, então a gente com descontos, né? Então essa é a nova fase que começa hoje do Desenrola. Então vamos colocar aqui na tela também para a nossa audiência acompanhar, né, como é que a matéria aqui do nosso site, que vai mostrar aí como é que fica o Desenrola agora nessa segunda-feira, que vai começar a nova fase, né, nova fase mesmo do Desenrola. Então, nessa fase, novidades são essas dívidas entre 5 mil e 20 mil reais, aí você não tem limite de renda aí para isso, qualquer pessoa que tenha dívidas nesses patamares vão poder fazer essa renegociação, seja à vista, seja parcelado, mas o grosso mesmo vai vir dessas pessoas que ganham até 2 salários mínimos ou estão cadastrados no CadÚnico. Então, para essas pessoas, qualquer nível de dívida vai poder ser renegociado. E lembrando aqui, é importante, né, a gente sempre vai bater nessa tecla, que o Desenrola a maior importância do Desenrola é justamente você fazer dinheiro que estava indo para o mercado financeiro que não fabrica um parafuso, entrar agora na vendinha do bairro da pessoa que está morando lá. Entrar aí num comércio local, num cabeleireiro, numa manicure, num barzinho, num restaurante local. Então, é renda que sai do mundo das finanças, desse mundo fictício das finanças e entra no que a gente chama de mundo real, né, na economia real. Então, é importante que cada vez mais as pessoas tenham dinheiro para gastar na economia real e que elas gastem menos dinheiro com esse setor financeiro. Então, essa é a grande importância do Desenrola. E, Débora, vamos então agora aí para finalizar o programa, né? Como que está esse Brasilzão aí, já que depois de tanta coisa que aconteceu, né? O mundo virou de ponta cabeça no fim de semana, né? Então, como que está? Dá o resumo aí dos nossos mercados aí para o nosso telespectador. Olha, muito do que a gente está vendo aqui na tela já expliquei no começo do programa.
A gente vê nossas bolsas aí em queda hoje, então o Ibovespa caindo 0,26%, a Nasdaq caindo 0,57%, lembrando que a Nasdaq ela é uma bolsa de tecnologia, uma bolsa já naturalmente mais volátil, então ela tende a sofrer mais aí com alguns pontos, principalmente que causam incerteza em relação pode ser a taxa de juros, mas também pode ser a outros pontos, né? A Nasdaq ela é mais volátil por natureza, então ela sofre mais. S&P tem um setor de energia grande, assim como o nosso Ibovespa, o S&P também tem ali bolsas, ações negociadas no índice, na bolsa, que são de energia, de petróleo, tá? Então ele acaba sofrendo um pouco menos nessa manhã, assim como o nosso Ibovespa, mas ambos no terreno negativo. E aí na última linha a gente vê o petróleo Brent, né? E o petróleo Brent agora chegou aos $88 por barril, alta de 4,28%. Eu vou até trocar a tela aqui para vocês verem o nosso Ibovespa, tá? Então, o que está acontecendo no nosso Ibovespa? A gente vê as aéreas caindo bastante, isso é um movimento que aconteceu não só no Brasil, mas globalmente. E olha quem está aí entre as maiores altas, né? Surpreendendo 0 pessoas, PetroRio, Petrobras, 3R Petróleo e Petrobras de novo aí com as preferenciais e as ordinárias, né? Então ordinárias Petro 3 e preferenciais Petro 4. Então a gente vê todas as ações ligadas ao petróleo subindo hoje em bloco, não à toa, porque a gente vê o petróleo subindo mais de 4% nesse momento. Então quem está limitando a queda ali aos 0,33 são justamente essas ações. A gente sabe o peso que as duas Petrobras têm aí no nosso índice. Então, é isso que está segurando aquela queda ali de não ser maior, né? Mas as empresas ligadas a petróleo aí subindo realmente em bloco, todas juntas, né? Então, movimento hoje muito puxado, né, nas altas pelas ações ligadas ao petróleo, como eu falei, que era esperado pela manhã, e limitando as perdas. E o mesmo está acontecendo no S&P. Né? Então, lá eles têm a ExxonMobil, tem a Chevron, que pela manhã sofreu bastante por conta ali do fechamento da plataforma, mas depois voltou a subir. Então, eles têm várias também empresas ligadas a petróleo, negociadas no S&P, que estão limitando ali a queda. Então, hoje, o movimento do dia aí vai ser muito pautado pelo preço do petróleo. Perfeito, Débora. Então, já vamos começar a encaminhar nossos recados aí para os nossos telespectadores, né? Porque lembrando, gente, amanhã, dia 10 de outubro, uma super palestra aí do Eduardo Moreira, ó. 3 regras para investir com resultado. Eu e a Débora vamos estar lá a partir das 8 horas da noite. Já clica aqui no link aqui embaixo, edu.com.br/mercado, para você ser avisado na hora, para você não perder, porque vai ser imperdível. É sempre ótimas esses webinários, nessas palestras, essas aulas do Eduardo Moreira. Então, sempre dá uma ótima audiência, então não percam. E óbvio, no final a gente vai estar eu e a Débora lá respondendo perguntas aí dos telespectadores aí que mandarem aí no chat. Então sempre vale muito a pena vocês fazerem parte, gente. E hoje também vamos pedir para continuar com vocês, né? Já que a partir das 6 horas da tarde você tem o ICL Notícias 2 com a Gabi Varela, nossa dupla preferida de Chicos, né? O Chico Sacks está feliz depois de tripudiar do meu time ontem, né? Conseguindo ganhar depois de 12 anos. E o Chico Pinheiro também, que vai estar lá também, nosso atleticano que está feliz também, né? Então, essa aí é o nosso time do ICL Notícias 2. E para fechar a noite, você tem, então, Sinapse a partir das 7h30 da noite. Então, sempre uma grande entrevista com a Robertinha Garcia e com o nosso César Calerron. Então, fique com a gente até as 8h30 da noite hoje, gente. E amanhã a gente está de volta aí, a partir das 7 da manhã, com toda a sequência de programação que vocês já conhecem, o Desperta ICL Notícias primeira edição, em detalhes ali, aprofundando um tema com vocês. E depois, às 11 horas, a gente volta aqui para passar por esses indicadores econômicos. Semana importante essa, a gente tem feriado, mas a gente também tem inflação aqui no Brasil, inflação nos Estados Unidos. Então vai ter um monte de assuntos para a gente passar com vocês na semana. E caso a gente tenha algum desdobramento novo aí dos conflitos, a gente também traz aí para vocês ficarem informados na parte de economia e de mercado. Então, até amanhã a gente se vê. Até lá. Até mais, gente. Tchau, tchau.